Livro Culpa e Graça, capítulo 2. Sugestão social. Todas as pessoas se acusam mútua e constantemente. Só pelo fato de viverem juntas, em família e em sociedade, comparam-se, inevitavelmente, umas com as outras e contrastam seus temperamentos diferentes, seus conceitos de vida e suas convicções. Algum tempo atrás, minha esposa e eu estávamos almoçando na França. Havia no cardápio língua de boi ao molho madeira. Minha mulher chamou o maître. Eu não gosto de língua de boi. O senhor poderia me oferecer outra coisa no lugar? Certamente. Tenho um excelente filé mignon, se isso lhe agrada. Durante o almoço, falávamos naturalmente do sentimento de culpa, meu assunto de estudo da época. Sabe de uma coisa? Disse minha esposa. Eu fui tomada de um sentimento de culpa quando pedi uma mudança de cardápio. Sim, essa mudança no cardápio. Porque você come sempre tudo que lhe oferecem. Eu tenho a impressão de que você me julga caprichosa e difícil. Mas eu não disse nada. Não, replicou ela. Mas o seu silêncio foi bem expressivo. Minha reação imediata foi de me defender. Como? Procuro ser o campeão do direito de cada um ser o que é, sem reservas e sem fingimento. E você não ousa manifestar os seus desejos com medo de minhas críticas. Assim, eu tentava devolver-lhe a responsabilidade do sentimento de culpa que ela havia experimentado. Ela, contudo, tinha razão. No meu silêncio embaraçado, durante o seu diálogo com o maître, o julgamento estava presente, sim. Pouco consciente, é verdade, mas o suficiente para que ela percebesse intuitivamente. Posso tornar-me o campeão ardoroso do dever de cada um ser o que é, sem perceber que faço pesar sobre a minha esposa uma crítica silenciosa. Quando ela tem um comportamento diferente do meu ou se mostra diferente de mim, cultivo assim um sentimento de falsa culpa nela. Porque a verdadeira culpa é principalmente você não ousar ser você mesmo. É o medo do julgamento dos outros que nos impede de sermos nós mesmos, de nos mostrarmos tal como somos, de manifestarmos nossos gostos, desejos e convicções, de nos desenvolvermos, de nos expandirmos segundo a nossa própria natureza, livremente. É o medo do julgamento dos outros que nos esteriliza, que nos impede de produzir todos os frutos que somos chamados a produzir. Fiquei com medo, diz na parábola dos talentos, e o servo que escondeu o seu talento na terra, em lugar de fazê-lo valorizar. Mateus 25:25, Bíblia na linguagem de hoje. A sugestão social é, então, fonte de inumeráveis sentimentos de culpa. Um silêncio reprovador, um olhar de desprezo ou zombaria, uma frase pronunciada, não raro impensadamente, podem constituir uma poderosa sugestão. Assim, uma filha chora a morte de seu pai e a mãe insinua: não chore por seu pai, ele morreu, porque você não era boazinha. Agora você deve me obedecer. A última frase é a chave para se conhecer o sentimento que leva esta mãe, em sua confusão, a falar assim à filha, a angústia de se encontrar sozinha para educá-la, um desejo ansioso de assegurar, desde o início, que será obedecida. Mas ela não calcula quão indelével essa sugestão pode ser. Mesmo que nenhuma afirmação semelhante tenha sido pronunciada pelos pais, vemos frequentemente que esta ideia cresce no espírito de uma criança, a ideia de que ela é culpada da morte do pai, do irmão ou da irmã, e que a morte é a punição por ser sua própria desobediência. Assim, talvez um certo nervosismo ou um acentuado grau de pesar dos pais tenha contribuído para lhe sugerir essa ideia. Mas qualquer que seja a razão, uma vez enraizada na alma, aí permanece, com uma tenacidade incrível.
Mais frequentemente do que se pensa, os pais ou um dos esposos se deixam levar por uma espécie de chantagem. Você vai me fazer morrer de dor, e aí quando eu morrer você vai se arrepender. São palavras ditas em um momento de raiva e logo esquecidas por aqueles que as disse, mas deixam uma ferida grave naquele que as ouviu. As crianças ilegítimas também se sentem todas mais ou menos culpadas por sua condição, em razão do desprezo que as atinge. Lembranças atrozes da infância. Todas as minhas amigas me deixam, quanto uma senhora, porque as mães proibiam-nas de brincar comigo, porque eu não tinha pai. Mas a sugestão social de culpa não se exerce somente nestes casos extremos. Há, por exemplo, poucas mulheres solteiras que não se sentem um pouco culpadas por não terem casados, como se fossem culpa delas. Há as que se defendem tomando a ofensiva, chamando os homens de egoístas e mal apreciados, que não sabem apreciar as qualidades de uma mulher, e as que têm necessidade de enfatizar bem que se recusaram a muitos pretendentes. Devemos reconhecer que um certo descrédito estúpido é injusto. Isso pesa sobre a mulher solteira. E se ela é do tipo nervoso, ouviu muitas alusões bem desagradáveis. Nós sabemos bem o que lhe falta. E as mulheres casadas lhes dão ainda mais sentimento de culpa quando dizem: você tem sorte de ser livre, de não se preocupar com o marido autoritário e as crianças doentes ou levadas. Você tem uma vida bem fácil e agradável. Quando examinamos as coisas com cuidado, percebemos que essa mesma sugestão de culpa pesa sobre os doentes, principalmente sobre os doentes mentais e nervosos. Isto decorre da frequência, com que consultam o psiquiatra ou psicólogo, e o cuidado que têm de manter isto em segredo. É também por isso que suas famílias geralmente fazem objeção à internação em clínicas ou se sentem envergonhados, se isto se torna inevitável. O mundo demonstra uma generosa simpatia para com os doentes e os enfermos, mas essa simpatia está bem longe de ser tão altruísta como se imagina. Há toda sorte de desprezo, de repugnância, de julgamentos escondidos atrás dessa caridade. Essa caridade aparente e mesmo algumas vezes na condescendência desta caridade. Eu me esforço em vão para dar segurança a uma jovem que vive obcecada pela miopia, que a obriga a usar óculos horríveis. Digo a ela que isto não tem tanta importância assim, que ela é quem atribui aos outros, por causa de sua obsessão, o sentimento de desprezo que teme. E eis que, na visita seguinte, ela cruza diante da minha porta, com operários que trabalham na rua e que comentam entre si: você viu os óculos daquela moça? Na realidade, há, no inconsciente de todas as pessoas, uma certa repugnância defensiva contra a doença e a enfermidade, vestígios da miséria humana que preferimos esquecer. A pobreza, a doença, a morte trazem ao espírito o problema existencial com uma brutalidade dolorosa, ao qual muitos desejam, conscientemente ou não, fechar os olhos. Assim, quando Buda, ainda jovem, quis sair do seu palácio dourado e percorrer as ruas da capital, o rei, seu pai, procurou apressadamente retirar das sarjetas todos os mendigos, doentes e moribundos. Entretanto, essa tentativa foi em vão, e foi esta experiência que abalou Buda e o levou a engajar-se na procura corajosa e obstinada de uma resposta ao problema do mal. Mas nem todo o mundo tem uma vida íntegra como ele. A doença estimula a sensibilidade dos doentes, que percebe intuitivamente, em muitas pessoas saudáveis, uma certa resistência que sentem como desprezo. O apóstolo Paulo, que sofria não se sabe do que, agradece aos Gálatas a acolhida deles recebida
E posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste com um anjo de Deus, com o próprio Cristo Jesus. Gálatas 4,14. No caso, irmãos, vou dar uma pausa aqui. Quando ele foi para a Galácia, ele tinha sido apedrejado, estava com seus olhos feridos, mas não era uma doença, né? Era apenas algo temporário, tá bom? Jesus Cristo, com o seu realismo habitual, refere-se a essa tendência humana de voltar as costas ao sofrimento, na parábola do bom samaritano, Lucas 20:31, e na do juízo final, Mateus 25:43. O médico dedicado a seus doentes acredita facilmente que está isento de tal complexo, mas pode vê-lo reaparecer quando está diante de um doente incurável, pelo qual não se pode fazer nada. De repente, se dá conta que está se esforçando para não evitá-lo, para suportar seu olhar, pois lhe é muito penoso sentir-se impotente diante do sofrimento implacável. Vocês podem dizer que o desprezo inconsciente à doença não tem nenhuma relação com o sentimento de culpa. Que ilusão! A gente se sente sempre um pouco culpado por suscitar repulsa em outro, de trazer por sua doença uma perturbação na família, uma sobrecarga de trabalho aos colegas de escritório, maior trabalho e preocupação para a esposa. Assim, a grande maioria dos doentes recusa-se, a princípio, a confessar que está doente, para, não ter que ir para a cama ou ao consultório médico. Toda esta falsa culpa em relação à doença é uma causa muito frequente de uma autonegligência repreensível. Atrás deste falso estoicismo há, quase sempre, o medo de alguém suspeitar que gostamos de ficar doentes ou mimados. Pois há certo prazer quando, de repente, na dureza da vida, temos o direito de nos refugiar, sermos servidos e mimados. Mas mesmo os que têm consciência de que gostam disso, têm ao mesmo tempo um vivo sentimento de culpa, de sorte que estes que sentem uma vergonha de estar doentes são os que se cuidam bem menos. Sim, são os que se cuidam bem menos. Mas o que é mais grave é o julgamento, seja verbal, seja velado, que os doentes sentem nos sãos, nos sadios. Mesmo e, sobretudo, nos mais bem intencionados em suas palavras de conforto. Muito frequentemente são os visitantes mais dedicados que causam culpa mais funestas. Prova disso está no livro de Jó e nos belos discursos de seus amigos. Esses tiveram a princípio a delicadeza de se calarem 7 dias e 7 noites, Jó 2,13. Diante da sua dor, eles não lhe voltaram as costas, vieram para sofrer com ele e consolá-lo. Mas envolvidos pelo zelo, começaram a conversar, a filosofar, a exortar. Falam tanto que prejudicam a Jó. Com tantas palavras bonitas, lhe fazem mais mal que todos os seus males. De tal maneira que ele exclama: vós sois médicos que não valem nada. Jó 13,4. Por trás dos nobres propósitos dessas saudáveis pessoas, o doente Jó percebe um terrível espírito de julgamento, uma insinuação constante de que os males que o assolam são punições divinas. Mesmo nas exortações à fé, Jó sente uma acusação. Quando Bildade lhe diz: mas se tu buscares a Deus, ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor, restaurará a tua justiça. Sim, restaurará a justiça da tua morada, Jó 8, do 5 ao 6. Evidentemente, deixa pretender, ali que Jó entenda que se Jó não sara é porque não implora ao Todo-Poderoso, ou que ele não é obediente o bastante. Assim Jó replica em 21:27: vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Assim, nós vemos, nós crentes, teólogos e leigos de todas as igrejas e de todas as denominações,
sobretudo as mais zelosas em socorrer os doentes, esmagá-los com testemunhos religiosos, proclamar com força o poder de Deus que sara os que confiam nele, dando a entender ao doente que lhes falta fé. Ele já carrega uma falsa culpa por estar doente, agora acrescenta uma outra, bem mais grave, desta vez religiosa, a ideia de ter culpa por não se curar, a despeito de todos os cuidados e de todas as orações de que é objeto. A ideia de que ele não se cura, de que não é digno da graça de Deus, ou que qualquer proibição ou pecado misterioso e desconhecido é um obstáculo a isso. Vocês veem como este problema é delicado? Há curas divinas, há curas miraculosas, há curas pela oração e pela fé. Os que tiveram essa experiência ou que são testemunhas disso, devem falar delas para a glória de Deus e para sustentar a esperança nos doentes. Há pessoas que ultrapassam rapidamente as fronteiras da verdade em tais testemunhos, generalizam como se Deus curasse a todos que o invocam instantaneamente e culpam todos os que recorrem à medicina científica, os medicamentos, como se esses não fossem também dons de Deus. Paixões surgem rapidamente nas questões onde os interesses efetivos são grandes, como mostram as polêmicas entre católicos sobre Lourdes ou entre os protestantes sobre o pentecostalismo. Nem todos têm a prudência extrema da comissão médica do controle de Lourdes ou de um teólogo protestante, como o pastor Bernard Martin. Os motivos que incitam certos crentes a exagerarem no testemunho não são assim tão nobres que eles não se apercebem do mal que podem fazer à causa e aos doentes. Uma grave dúvida subsiste na mentalidade médica diante de certos relatos de cura milagrosas. Pode acontecer que um doente se proclame curado, mas ainda não nos pareça que esteja realmente recuperado. Pode ser que um doente tenha dúvidas sem jamais reconhecê-las e que tenha necessidade de afirmar mais fortemente a cura para persuadir a si mesmo. Pode às vezes parecer que há mais misticismo nesta cura do que fé autêntica. O professor Joris, de Hamburgo, tem mostrado muito bem o contraste entre o aspecto místico e a maturidade espiritual a qual somos chamados, tanto pelo Evangelho como pela psicoterapia. É possível curar-se de uma doença sem se curar do aspecto místico, que também é uma doença. Pode-se também emprestar uma virtude mística à ciência em geral ou à medicina. É muito gratificante dar um exemplo de si mesmo, de edificar alguém com o nosso exemplo, de se apresentar como objeto de uma graça excepcional de Deus. Um doente pode ganhar com este testemunho uma alegria bem legítima e até pode ter um verdadeiro valor curativo. Mas outros doentes que invocaram Deus em vão, aparentemente, talvez sintam uma tristeza aguda e até mesmo culpa. Neste ponto, um médico materialista, proclamando o seu ceticismo quanto à autenticidade das curas milagrosas, poderia dar alívio por parecer mais realista. Quando o Evangelho fala da fé que cura, ela se refere, às vezes, à fé do sofredor. Credes que eu posso fazer isso? Diz Jesus, Mateus 9:28. E aos cegos que procuravam cura junto a ele, também ele diz isto. Credes que eu posso fazer isto? Porém, mais frequentemente, trata-se da fé dos outros, dos pais, dos que intercederam pelo doente, do pai do epilético, como em Marcos 9:23-24, os amigos do paralítico, Marcos 2:5. Quando fala da oração que cura, o Evangelho algumas vezes refere-se à oração do sofredor, Lucas 17:3, e mais frequentemente à oração de outros, Marcos 9:29, 7:26. Vemos Jesus curar doentes que não esperavam nada dele, como o paralítico de Betesda, por exemplo, João 5, do 5 ao 9, que apenas andava em busca de um passe de mágica. Assim confesso que eu mesmo experimento um vivo sentimento de culpa quando discutimos esses problemas de cura espiritual.
Tenho plena consciência de que se tivesse mais fé e se fosse mais fiel na oração, chegaria, mais frequentemente a ser um instrumento de cura divina direta. Assim eu, como todos nós, entendo claramente que, sem negligenciar os socorros técnicos e científicos que podemos propiciar aos nossos doentes, devemos acrescentar a isso as bênçãos da nossa intercessão. O ministério espiritual ao qual somos chamados, do qual não podemos nos esquivar sem dor na consciência, é muito perigoso. Assim, quando nós falamos do aspecto espiritual da doença, como fazemos nesses encontros de médicos, corremos o risco de sobrecarregar doentes inocentes com novas e opressivas culpas. Algumas pessoas sãs e bem intencionadas repetem nossas declarações aos doentes e lhes recomendam os nossos livros. Bem, se é verdade que no pano de fundo de toda doença há problemas existenciais e que a doença pode ser a expressão visível de um conflito psíquico ou espiritual, o paciente sente-se massacrado por essa suspeita insuportável. Devemos insistir constantemente que há tantos problemas existenciais nas pessoas saudáveis como nas doentes. De qualquer forma, até as belas exortações suscitam culpa. Deve-se ter paciência, deve-se suportar, deve-se aceitar, deve-se esperar, deve-se lutar. E o doente sente-se culpado por não ter paciência, por não poder esperar, lutar, aceitar. Será que a pessoa visitante faria melhor em seu lugar? Falo de tudo isso com uma profunda emoção, porque isso está relacionado com os sofrimentos de inumeráveis vidas que são agravados, sem querer, pelos conselhos dos crentes mais caridosos. No caso aqui, abrindo um parênteses, quando ele fala dos doentes, são aqueles que estão sendo atacados pela enfermidade, Jesus não deixou ninguém doente nessa terra. Nós somos saudáveis lutando contra a doença. Amém, meus irmãos? Tomemos o caso de uma mulher que foi enviada a mim pelo seu cirurgião. Ele, sem dúvida, a teria operado se não tivesse conhecimento do possível papel que os problemas existenciais desempenhavam em sua condição física. Seu conselheiro quis outrora impedi-la de se casar com um homem divorciado. No seu zelo e preocupação por ela, terminou dizendo: "Você não sabe que casar com ele levará ele e você mesmo à perdição?" Compreensiva, uma frase como essa pode ser durante toda a vida de uma mulher profundamente religiosa. Espero que me compreendam. Não estou criticando o conselheiro. Adultério é pecado, meus irmãos? Não abordo aqui um debate dogmático, pois não é de minha competência. Falo somente como psicólogo e homem. Não posso estudar com vocês um problema tão grave como este, sobre a culpa, se levantar um fato tão evidente e tão drástico como a religião. Tanto a minha como a de todos os outros crentes, que podem arrasar as almas em lugar de liberá-las, por não saber lidar com detalhes, apresentando sim o problema, mas também a solução. Muitas vezes falta isso no conselho. Estou abrindo um parênteses. Há como um avesso inevitável em toda afirmação de fé, que segue fielmente como a sombra que segue o sol. Dizer que encontramos a verdade na doutrina católica ou na doutrina evangélica, no pentecostalismo ou no adventismo, é dar a entender aos outros que não compartilham de nossa fé que eles estão totalmente errados. Abra um parênteses, sim, é uma doutrina verdadeira e é uma doutrina falsa. Não podemos dizer que todos estão com a doutrina verdadeira, mas também não precisamos ficar atacando a todos, sim pregar a verdade que é Jesus Cristo. Me perdoe abrir bastante parênteses, meus irmãos, aqui algumas coisas que eu não concordo no texto, tá bom? Pode ser que isto pouco preocupe pessoas atormentadas e cheias de dúvidas, mas mesmo assim tornam-se vítimas de culpas contraditórias. Perguntam se não estão recusando o chamado de Deus ou se não teriam ainda mais culpa se aderissem a uma doutrina que não podem aceitar de todo o coração. Reprovam-se ainda mais por causa dessas dúvidas honestas, achando-se culpáveis. E alguma dessas culpas, abra um parênteses, é boa, porque se você está numa doutrina errada e se sentir culpado, de repente é Deus te mostrando para sair dessa doutrina errada.
Fecha o parênteses. Reprovam-se ainda mais por causa dessas dúvidas honestas, achando-se culpáveis. Recentemente encontrei uma mulher cuja educação severa às mãos de um pai autoritário carregou-a de sentimento de inferioridade e culpa, dos quais tenho tentado libertá-la. Durante as férias, ela encontrou um pastor cheio de dinamismo e se abriu com ele sobre essas dificuldades. Você passou pelo novo nascimento? Perguntou-lhe ele. E ela, de novo, afogada em seus sentimentos de inferioridade e culpa. É verdade, disse ela, não passei pelo novo nascimento. Mas o que é preciso fazer para passar por ele? Outros já experimentaram, estão libertos, no entanto, isto não aconteceu comigo. A prova é que eu vivo tão atormentada. Não contesto a mensagem evangélica do novo nascimento, nem a experiência do novo nascimento que eu mesmo tive. Na verdade, essa moça parece ter nascido de novo sem se dar conta e está achando motivo para estar assim. Então, libertando-se pouco a pouco do mecanismo psicológico que a havia aprisionado, alcançando a liberdade espiritual, crendo que nasceu de novo. Mas foi a Nicodemos que Jesus falou do novo nascimento. Ele era um religioso, não um cristão. João 3,5. Um sábio, um homem poderoso na sociedade, um forte, todo seguro de si mesmo, pelas homenagens de deferência que o envolviam, exatamente o oposto da minha paciente. Ela era uma cristã, cheia de dúvidas se era uma cristã. É a este homem que Jesus lança um desafio direto e que é capaz de enfrentá-lo, tanto em força como em humildade. Nicodemos procurava conciliar habilmente o seu caráter social, o seu caráter íntimo, sua força e sua humildade, e Jesus lhe pede para escolher. Não se pode viver duas vidas ao mesmo tempo, religioso e cristão, né, meus irmãos? Então é importante, quando lemos os evangelhos, ter em mente não somente as palavras de Jesus, mas também a quem ele as dirige. Eu creio que nós, médicos, temos uma tarefa nesse sentido, no seio das igrejas, porque o médico possui o sentido de individualização, tratar cada paciente como único. Pelos estudos e mesmo pela vocação, ensinar a verdade. Os teólogos são orientados para ideias gerais. Insiste com a razão sobre o valor universal da revelação divina. Pregam semeando. Eu faço aqui alusão à parábola de Jesus e o semeador, Lucas 8, do 5 ao 8. Os teólogos se preocupam em semear a melhor e mais pura semente possível. Nós, médicos habituados a pensar em casos, levamos em consideração o terreno onde as sementes caem. O terreno certamente contém pedras, espinhos, como Jesus disse, são os pecados que podem matar a semente. Mas contém também diversas qualidades, tais como os diferentes temperamentos das pessoas, as suas estruturas físicas e psíquicas. A mesma frase bíblica pode produzir um choque salutar em uma alma e ferir outra. É isto que se torna tão complexo e tão dramático o problema das relações entre os sentimentos de inferioridade e os sentimentos de culpa. Eu não acho que se possa demarcar os limites claro entre eles. Toda inferioridade é sentida como culpa. Abra aqui um parêntese, que além desse aspecto clínico e da pregação, é preciso ter unção para que o Espírito Santo quebre esses espíritos que estão muitas vezes deturpando e causando nas pessoas confusão mental. É preciso ter unção para poder arrancar essas potestades das mentes e esses equívocos, não apenas instruindo ou pregando, porque Jesus fazia isso, mas ele também libertava as pessoas. O aspecto da unção para quebrar cadeias, para que as pessoas ouçam a mensagem ou o aconselhamento terapêutico, aqui no caso, é muito importante. Não está completo o ensino sem a unção que possa libertar o ouvinte, não apenas tratá-lo ou instruí-lo, mas sim pôr a mão e libertá-lo em nome de Jesus.